né? Tem muita coisa em agosto. Mês do cachorro louco. Tem muita coisa em agosto. Aleluia. Mas, deixa eu ver se... Está com muita luz? Dá para eu chegar? Ou precisa baixar um pouquinho? Aí. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje foi como a corça. Nós temos falado numa sequência, né, sobre celebrar a Páscoa, Pentecostes, entrar para o deserto, ser aprovado, sair em direção à terra que emana leite e mel, com a visão do reino, como ver, né, aquilo que o Senhor quer nos mostrar. E aí, o versículo que eu quero colocar... Está desligada a TV? Obrigada. Salmo 84, 5 e 6. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Salmo 78. Está mudando? Tá. Durante o dia os guiava como uma nuvem, durante a noite com a luz do fogo. No deserto, partiu as rochas para lhes dar água, como a que jorra de um manancial. Nós temos cantado sobre águas, né? Muitas canções. Vou pedir ajuda, porque aqui, não, além da gripe, não dá para cantar, né? Então, um trechinho de 2 músicas que a gente tem cantado bastante nesses últimos tempos. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Obrigada, querida. E aí, no último culto de domingo, nós estávamos lá atrás, foi falado sobre águas. O Lucas, que ia ministrar, ele tinha falado, né, o que ele tinha sentido. E quando eu já estava aqui no púlpito, a profeta Naira mandou uma mensagem, ela disse o seguinte: estou vendo como se uma comporta tivesse sido aberta, e as águas iam se espalhando pelo templo. Ou seja, Deus está falando conosco sobre as águas, enchendo esse lugar, enchendo as nossas vidas. E o que Deus quer nos ensinar com tudo isso nesse mês de agosto, no dia 5, agora, segunda-feira, a viração do mês espiritual, ou seja, a gente sai do mês de Tamuz e vai para o mês de Ave. Ave significa pai, Abba, né? Abba. Então, o que Deus quer nos ensinar nesse mês de avançar no amor do Pai? Isaías 58:11 diz: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, será como um jardim regado e como um manancial cujas as águas jamais faltam. O Senhor quer fazer de cada um de nós um jardim regado, um manancial. Para quê? Para que nós sejamos curados e que a gente possa curar outras pessoas também. Mas quando a gente fala de águas, um salmo que vem muito na minha mente é o Salmo 42, verso 1. Diz assim: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Para que serve a água para a corça? Existem 3 razões da corça desejar suspirar
pelas águas. Primeira. Volta. Ela sacia a sede. Quando a corça sente sede, ela é tomada por um desejo desesperado pela água. A gente devia ser assim, né? Às vezes a gente está com sede e acaba comendo porque não sabe que está com sede. E a gente não bebe água o suficiente. Mas a água para a corça é sobrevivência e para nós também. Uma pessoa pode passar 40 dias sem comer, mas ela não pode ficar mais de 3 dias sem beber água. Nosso corpo é feito de 70% de água. Então, não é uma questão de escolha, de vontade, mas é uma questão de sobrevivência à água. A sede, ela pode matar mais rápido que a fome. E, às vezes, a gente está tão preocupado, né, com a fome das pessoas. Beber 5 copos de água por dia diminui o risco de câncer no cólon em 45%. Isso tem várias estatísticas, né, que falam de o quanto a água faz bem. Quando a gente morre com uma idade avançada, a gente possui cerca de 40% de água no corpo. Ou seja, as nossas células vão se desidratando com a idade e elas não conseguem se renovar. Nos Estados Unidos, o governo tem feito campanha para que as pessoas bebam água. Porque tem gente lá que só bebe refrigerante. Só lá nos Estados Unidos, né? Você conhece alguém que só bebe refrigerante? Sim ou não? Primeira vez que eu vi isso foi o pai do Tom. O Eli só tomava Coca-Cola. Não punha água na boca desde a manhã até a noite. Eu achei aquilo um absurdo. E as pessoas estão adoecendo por isso. Vários problemas de memória por falta de água. Então, primeiro ponto da água para a coça, sacia a sede. Segundo ponto, a água sara a sua dor. A falta de água no calor desidrata o corpo da coça e faz com que a pele dela encha de rachaduras e causa dores fortíssimas. Então, a coça sabe que, ao mergulhar nas águas, ela é curada dessas dores. As coças, elas habitam nos montes, e as águas, geralmente, estão nos vales. Mas, quando ela está sentindo essa dor, né, do calor e da pele rachando, ela fica um ponto tão insuportável que ela não pensa nos perigos dos vales. Se vai ter predador, o que vai acontecer com ela, né? Ela sente o cheiro de longe das correntes das águas e é atraída, ou seja, ela suspira pelas torrentes das águas. A corça tem um olfato tão forte, gente, que dizem que nos Estados Unidos construíram arqueodutos embaixo da terra. E a corça fica correndo de um lado para o outro, porque ela sente o cheiro da água lá embaixo na terra. Tal é o olfato dela para as águas. Então, ela busca essa água para sarar a sua dor. Terceiro ponto, a água protege ela do inimigo. Quando a corça fica sem água, ela libera um odor muito forte que atrai os predadores. E faz dela uma presa fácil. Algumas pessoas chamam isso de odor do medo. E o predador, ele sente esse cheiro. Quando ela vê o inimigo, ela se desespera e sai correndo muito rápido, porque ela é muito veloz, né? E ela mergulha, ela acha uma torrente de água e ela mergulha nas águas e fica só com o focinho de fora. E o cheiro forte que ela estava exalando cessa. Um rabino contou uma história sobre esse salmo. E ele chamou essa história de Acósto, Leão e Davi. E ele fala que Davi, ele tinha um problema de rejeição. E a gente vê isso, né, do pai. Como que a gente vê isso? Ele está sozinho lá, cuidando das ovelhas, enquanto o profeta Samuel está querendo ungir um próximo rei de Israel. E ninguém lembra dele, nem o pai lembra dele. Até que fala, tem um, né? Então, Davi, ele se sentia rejeitado. E naquela época, para você agradar o pai,
uma das coisas era caçar algo para o pai comer. Você lembra do Jacó com Isaac, né? O Esaú saiu para caçar, o Jacó não. O Esaú queria agradar o pai, receber a bênção, ele foi caçar. E Davi pensou assim, meu pai tem todas as caças, já comeu, né? Gado, ovelha, cordeiro. Qual caça que eu posso trazer para o meu pai que vai alegrá-lo? Uma carne exótica. E a coça, por ser muito ágil e ter um olfato apurado e sentir o cheiro do caçador, era muito difícil de caçá-la. Então, ele foi caçar uma coça na montanha. Chegando lá, o rabino fala que Davi deita na grama, no chão, e fica escondido imóvel, para que a coça não o veja. E aí ele vai se aproximando até que ele vê um leão vindo. E ele pensa, bom, é mais fácil o leão matar a coça, e como a coça é muito grande, ele vai ficar com um pedaço da coça, e eu pego um outro pedaço depois e levo para o meu pai. Eu vou esperar. Mas a coça, ela sente o cheiro do leão e começa a correr. Porque ela estava com medo, ela começa a liberar aquele odor forte. E o leão também tem um faro apurado. Então, o leão não precisa correr tão rápido como a coça. Mas ele sabe exatamente onde a coça vai. Ela não consegue se esconder do leão. Se ela entrar no mato, ele vai atrás. Se ela descer no vale, ela vai atrás. E aí, o que acontece? A coça acha a torrente de águas, mergulha, e o leão perde a sua presa. E geralmente dizem que o predador ele ainda fica na margem da água, esperando para tentar achar, mas não acha, né? E aí o leão vai embora. De repente, Davi vê a coça saindo das águas, porque ele chegou depois, né? E ela sacudindo todo o corpo das águas que estavam sobre ela. Nessa hora, ao invés de matar a coça, o que Davi faz? Davi escreve um salmo, porque ele aprendeu algo naquele dia com a coça. A coça não estava com sede naquela hora. Ela estava desesperada para se esconder do inimigo, para mergulhar nas águas e para tirar o cheiro do medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quantas vezes nós estamos com medo e nós corremos para qualquer outra coisa que não seja as águas do Senhor? Mergulhar. Esses dias uma pessoa que estava com depressão forte, síndrome do pânico, eu falei para ela assim, você tem adorado? Eu falei, querida, não tem como. Se você não mergulhar nas águas, isso não vai melhorar. Mas, apóstolo, o que eu tenho a ver com a coça nesse mês de avançar no amor do Pai? Nós também somos assim. Se a gente não se lavar nas águas da palavra, nas águas que descem do trono de Deus, nas águas do Espírito, nós exalamos um cheiro, é o cheiro do pecado. É o cheiro da mágoa que ainda está dentro de você. É o cheiro da raiva, do orgulho. É o cheiro da vergonha, do medo. E esse cheiro vai atrair o inimigo contra nós. Jesus, ele é a fonte das águas. E quando nós mergulhamos em Jesus, ele nos revela o amor do Pai. O Salmo 42 diz, como a coça anseia, como a coça suspira, como a coça brama. Ou seja, não é um anseio silencioso, não é algo no íntimo que eu faço, ai Senhor, eu anseio. Não, é algo audível, produz agonia na coça, uma extrema sensação de necessidade, ela anseia com desespero. Nada vai suprir ela se não forem as águas. Ela grita, ela corre, ela não fica quieta. Ela busca, ela fareja. E uma das coisas que a coça não gosta é ficar confinada, ficar presa. Ela corre, ela está sempre andando e correndo.
ela não é acomodada. A nossa alma também, como diz Davi, ao ver aquela cena, tem que ter sede. Tem que ter desespero pela presença de Deus, pelo amor do Pai. Nós precisamos buscar desesperadamente. Ontem no curso, eu estava vendo online, e aí fala lá em Apocalipse da voz de muitas águas. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Nós precisamos buscar essas águas, queridos, desesperadamente. Ou será que a gente está confinado na nossa casa, atrás de um celular, da TV, na internet, deixando de beber da fonte certa, das águas vivas, que tanta gente precisa beber? Eu não combinei esse pedacinho com você, mas acho que dá. Quando fala, dá-me de beber, pois tenho sede. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Obrigada, querida. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Tem gente que fica bebendo de um monte de fonte na internet. E isso traz confusão. Isso traz algo que não sacia a sede, não mata a sede, não faz a pessoa estar mais perto do Senhor, mergulhar no Senhor, mas faz, às vezes, as pessoas se afastarem do Senhor. Nós precisamos, como a coça, sair e correr. Precisamos estar com o olfato aguçado pelo cheiro da fonte que é Jesus. Cuidado com os homens, falsos mestres, falsos profetas. Pedro fala sobre eles quando ele está falando da história de Balaão, lá em 2 Pedro 2,17. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada. Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida. A água é de graça. O Senhor é a fonte. Mas será que quando o Senhor passa os olhos sobre nós, Ele está vendo sede desesperada? Ele está vendo ânsia? Ele está vendo essa dor de querer ser curado pelas águas, de querer mergulhar nas águas? Como a coça depende da água, a nossa vida depende das águas do amor do Pai. Não podemos ficar longe. Você não pode ficar mais de 3 dias sem mergulhar nas águas. Você está com uma luta? Vai adorar. Mês de julho foi um mês que eu adorei muito, 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 muito. Ficava prostrada adorando, adorando, adorando. Na academia estava adorando. Com todas as minhas forças. E eu gritava, eu chorava, eu falava com o Senhor. E o mais engraçado é que eu recebi 3 palavras proféticas de 3 pessoas diferentes. E as 3 falaram assim, Deus está te espremendo. Eu sei, não tem mais o que sair, sabe quando você aperta a bucha assim, não tem mais água? Deus está te espremendo, chore mesmo. Como está o seu relacionamento com o Pai? Uma vez eu preguei aqui sobre o Pai estar procurando você, ou seja, verdadeiros adoradores. Mas hoje, eu não quero falar para você que o Pai está te procurando, eu quero saber o quanto você está procurando o Pai. O quanto você está correndo em direção a Ele. O quanto você vem para o culto e mergulha na presença dEle. Você chega no horário porque você quer mergulhar na adoração. Você quer entender o que Deus vai fazer no culto inteiro. Não é a palavra. Não é só
o que eu gosto, mas é um entendimento. Por isso a gente se reúne naquela sala, antes do culto, e todo mundo fala aquilo que sentiu durante a semana, que viu. E quando a gente vai ver, Deus faz um desenho só. Quanto está a tua ânsia pelo Pai? Você tem ido na célula? Você tem mergulhado na presença do Senhor? Você tem feito devocional? Quantas pessoas, né? O apóstolo no devocional das 10h30 tem pego para orar ali na live e tem sido ministradas, curadas. Só que no Salmo 42, Davi ainda diz aquilo que a Tamires gritou, né? Sobre a minha alma, louve minha alma. Davi fala lá no verso 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que está abatida? Por que tanta gente com depressão? Por que tanta gente com ansiedade? Aí, no verso 3, Davi fala da depressão dele, da angústia dele. Dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o teu Deus? Satanás vai vir atrás de você, vai falar para você na tua orelha, onde está teu Deus? Ele vai zombar de você, ele vai te apertar, ele vai te perseguir, como um leão, não da tribo de Judá, mas um falso leão. Ele vai te cercar. E o que você está fazendo? Você acha que Davi ficou murmurando, se fazendo de vítima? Não. Ele fala o seguinte no verso 8. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor. À noite, entoo os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Davi estava dizendo, eu anseio, então o que eu faço? À noite eu entoo o cântico e oro. Incenso e adoração. Isso não é mais um culto, isso não é mais um evento, isso não é mais uma coisinha. Isso é algo que faz parte do corpo, da igreja. Isso não é algo do ministério de louvor e do ministério de intercessão. Isso é algo que a igreja precisa entender. Como a corça, ela fica desesperada porque ela sabe que vai rachar o corpo, que ela não vai aguentar a dor. Então ela corre para as águas. Nós precisamos correr. Aqui é um dia no mês, é a última sexta-feira do mês. E mergulhar nessas águas juntos. Porque a gente podia, a Naira mergulhar na casa dela, a Andréia mergulhar na casa dela, Moisés mergulhar na casa dela com a Ana Paula. Mas Deus está querendo a igreja. Sabe, a visão do AP, um menino correndo no meio do campo. Hoje não tinha coisa mais linda do que as crianças dançando no mês de avançar no amor do Pai. Mas é assim que a gente tem que correr, como filhos. É assim que o Senhor quer nos ver. Eu oro, eu adoro, eu choro. Salmo 130, versos 5 e 6 diz, aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Abacuque 3 diz assim, verso 19. O Senhor soberano é minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da costa, para que eu possa andar em lugares altos. Quando nós estamos adorando, nós estamos em lugares altos. Por isso diz que a corça vive na montanha, em cima do monte, né? Então, o que o Senhor quer é que a gente suba, que a gente olhe para cima. Abacuque entende que no meio das circunstâncias que ele está vivendo, da perseguição, eu tenho que correr velozmente para o alto. Não olhar com os meus olhos físicos o que está acontecendo, mas com a minha visão de reino, com a sabedoria que vem do alto, eu olhar para o Senhor.
Aquele que tem fé conhece o amor do Pai e sabe para onde tem que correr. Ele, o nosso Pai, nos faz correr depressa, muito mais depressa que o inimigo, para que a gente se esconda nele. Olhe para o alto. Veja que há um lugar seguro para você se refugiar. Corra para a fonte. Corra para o seu Pai. Todos nós temos um clamor no nosso coração. Abba, Pai. Gálatas 4. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Mas por causa das nossas experiências ruins com o nosso Pai aqui na terra, a gente abafa esse clamor. A gente fica só se relacionando com Jesus, porque Jesus é nosso irmão mais velho e está tudo bem, né? O irmão mais velho é legal, ele nos ajuda, nos protege. Eu não sei se você já assistiu. Quantos aqui já assistiram alguma coisa do The Chosen? Bastante gente? A cena da mulher com hemorragia, 12 anos, né? Que ela toca ali, e é tão perfeito, porque ela toca no tsi-tsi realmente, né? Eles fazem exatamente o que é. E quando ela toca, Jesus olha para ela e fala assim, minha filha, depois você pode assistir no YouTube só esse pedacinho. Jesus fala para ela, minha filha, e ela diz assim, eu não sou mais filha de ninguém. Por quê? Porque ela tinha sido colocada para fora de casa, porque ela tinha hemorragia, e se ela tocasse em alguém, essa pessoa ficaria impura. E Jesus diz assim, olha para cima, porque ela estava olhando para baixo. Olha para cima. Sim, você é filha. Não foi meu manto que te curou, mas foi a sua fé. Ou seja, não só Jesus curou ela daquela enfermidade, como Jesus curou ela da rejeição, da orfandade. Porque ela não se sentia filha. Ela tinha sido posta para fora de casa. Ninguém chegava perto dela. Ninguém abraçava, ninguém cuidava dela. E Jesus curou ela dessa orfandade. Sabe, o amor do Pai, ele nos toca. E o Espírito Santo nos convence do pecado. E nos leva até Jesus, até a obra da cruz, que nós vamos celebrar na ceia hoje. Nós cremos em Jesus no nosso coração, confessamos Ele com a nossa boca, como o único Senhor e Salvador. E esse é o ponto-chave, por quê? Porque depois disso, o que Jesus faz? Ele nos leva de volta para o Pai. Ou seja, o amor do Pai nos atrai, o Espírito Santo nos convence do pecado. Nós confessamos com a nossa boca que cremos em Jesus como Senhor. Jesus escreve o nosso nome no livro da vida. E aí Ele nos leva de volta para o Pai. Não para em Jesus. Jesus nos leva de volta para o Pai. É fundamental conhecer e ter intimidade com Jesus. Porém, é importante permitir que Ele nos conduza a essa revelação de Deus como Pai. Como meu Abba. Por isso Ele não ensina no Mateus 6 a orar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele fala, Pai nosso. Ele quer ensinar as pessoas a terem esse relacionamento com o Pai. Se você diz que possui intimidade com Jesus, mas não conhece o Pai, então você não penetrou na dimensão da intimidade que precisa alcançar. Você não deixou que Jesus abrisse os seus olhos e iluminasse o seu entendimento. Jesus quer que a gente tenha um relacionamento com o Pai, assim como Ele e o Pai eram um. Ele só fazia o que via o Pai fazer. Faça uma análise do seu relacionamento com Deus. Se você pouco se relaciona com o Pai. E depois comece a pensar no seu relacionamento com o seu Pai aqui da terra. Se não tem a ver com essa dificuldade de romper, de ter relacionamento com o Abba. Por isso, é tão importante a gente fazer a imersão. Porque é onde nós somos, muitas vezes, curados dessa falta de relacionamento, dessa ausência, dessas mágoas do passado. Então, assim como a corça
não tem escolha em relação a buscar as águas, se nós queremos ser curados, nós não temos escolha, é questão de sobrevivência. É você buscar aonde tem água. Eu sinto o cheiro das águas. Aonde? É no curso ontem? Tem água, eu vou. É no imersão? Tem águas, eu vou. É no Veredas, que vai ter em setembro, que trata relacionamento de pai e filho, eu vou. Porque eu busco ansiosamente pela minha cura, pelo meu relacionamento com o Pai, pela minha intimidade com o Senhor, por esse amor que me cura. Porque a orfandade, ela produz isolamento, independência, solidão. Ela tira a nossa identidade de filho. Primeiro João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 4:10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Tudo se trata de um ato de amor. Ele nos adotou como filhos, porque nos amou. Não importa as setas que o diabo, que o inferno lance sobre você, nada pode abalar esse conhecimento. A gente canta coisas que a gente não presta atenção. A gente cantou hoje, receba tudo. Mas será que a gente tem dado tudo de nós? Será que a gente tem dado o nosso grito, a nossa ânsia, o nosso desespero? Eu não posso ficar sem água. Eu não posso ficar sem mergulhar nas águas. Eu não posso ficar sem meu Pai. Eu não posso ficar sem entrar na presença daquele que é a fonte. Ele quer desesperadamente ser um pai para aqueles que não têm pai. E nos selar dentro da sua família. E nós? Estamos dispostos a conhecê-lo através de Jesus? A buscar desesperadamente essas águas que curam? A correr em sua direção? A beber, a mergulhar, a brincar nas águas da revelação? A sermos como a corça? Davi ficou impactado pela revelação da corça. Ele podia ter matado a corça naquela hora, mas ele ficou impactado. Eu tenho que ser como a corça. Suspirar, bramar, ansiar de forma audível, ficar agoniado de sede, uma extrema sensação de necessidade, ter desespero, mais que tudo, mais que todos. Eu desejo a tua glória, tua presença. Eu quero te convidar a trazer uma oferta de filho desesperado. Filho. E o Senhor falou que no natural para mim, no natural e no espiritual, essa oferta vai quebrar algo. Vai quebrar o poder da divisão, da separação das famílias. O poder da orfandade sobre os filhos. Às vezes você fala, mas não depende de mim, eu queria me reconciliar com meu pai, eu queria pedir perdão, mas não tem jeito, não surge, né? Uma oferta pode, no mundo espiritual, quebrar algo que foi feito lá atrás. Talvez na vida dele, ele tenha sido ferido e ele não consegue dar aquilo que ele não recebeu. Mas o Senhor falou para mim, filho, se jogue nesse altar. Reconheça que eu sou a fonte de tudo que você precisa. Que você quer me conhecer como pai. Essa oferta no mundo espiritual, ela vai clamar, Abba, Pai, Abba, Pai, eu tenho sede de Ti. Eu Te busco com todas as minhas forças, ansiosamente. Eu suspiro por Ti, eu não posso ficar sem o Senhor. Eu desejo entrar nessas águas hoje, saciar a minha sede. Em ser curado. Em perder o cheiro do medo.
que tem me perseguido, o cheiro da vergonha, da culpa. Eu quero viver algo novo. Nesse mês 8 de novos começos, eu quero, como filho, experimentar. Essa oferta vai tirar o cheiro do gafanhoto migrador, do destruidor e do cortador, diz o Senhor. Porque Ele diz lá em Joel: comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor. O meu povo, os meus filhos, jamais serão envergonhados. Feche seus olhos. Enquanto nós vamos nos adorar com essa música do Marcados, águas que fluem do trono de Deus, eu quero que não só você traga a sua oferta de filho desesperado, mas eu quero que você mergulhe realmente nessas águas. Eu quero que você adore como um filho que ama o Pai.